Um vazamento de óleo foi registrado em um córrego ambientalmente protegido às margens da rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto. O flagrante foi feito por um casal que inclusive mora nas proximidades. Foi durante uma caminhada de rotina que o casal Nadir e José identificou um grave problema em uma área de preservação ambiental. Do começo do ano para cá, na verdade, comecei a sentir uma mudança no cheiro e na coloração da água. Mas o óleo é de uma semana, 10 dias para cá. Uns 10 dias para cá, que nós percebemos uma mancha grande de óleo. Chamou atenção. Preocupado com as consequências que a situação poderia oferecer ao meio ambiente e se tratando de um local protegido, José entrou em contato com a CETESB para fazer a denúncia. Entrei em contato com a CETESB, foi a primeira vez. Diz que dentro de 15 ou 20 dias eles iam vir aqui, ver o local. Ainda avisei a questão da chuva, falei, se chover vai levar o óleo embora. Foi o que aconteceu. Tá, mas ainda dá para perceber o cheiro. A fiscalização foi feita. Já a resolução do problema não tem prazo para acontecer. Enquanto isso, o vazamento se espalha, ganha maiores proporções e continua matando espécies da região. Aqui eu já vi vários animais aqui, tinha uns peixinhos de aquário, os peixinhos coloridos, foram os primeiros a sumir. Aí, pato selvagem tinha aqui, sumiu bastante do começo do ano para cá. De acordo com uma especialista no assunto, o óleo presente em toda a água tem uma origem específica e precisa ser analisado, pois configura crime com agravante por ser um território ambientalmente protegido, sendo a principal causa desses problemas. O óleo cria uma película na água e acaba sufocando os peixes e as plantas lá dentro, sem contar que dificilmente esse óleo vai ser degradado pela água e pelo meio ambiente, então precisaria ter uma intervenção humana para absorver esse óleo, mas é muito difícil que ele seja absorvido completamente. Então vão ter o impacto de contaminar o solo e a água, os peixes. Então, mesmo que passem anos, vão ficar as substâncias desse óleo lá. Ele vem de alguma indústria, ele vem de algum lugar. Então, nesse local especificamente, nós temos várias indústrias de automóveis e também temos postos de gasolina. Eles têm que ser fiscalizados pelos órgãos ambientais competentes, que é a CETESB. No local, outra questão também chama a atenção: o descarte irregular de lixo ao longo de todo o percurso do rio. Muito lixo no local, muito. Jogado e é o riozinho inteiro. Ó, conforme a gente anda e vai vendo a marginal do rio, tem lixo. Não só nesse espaço. As consequências não afetam apenas o meio ambiente. Passaram a impactar diretamente a vida e a saúde. Um dos principais riscos ambientais do lixo inadequado vem do plástico, porque o plástico ele se degrada em pequenas partículas que ficam microscópicas. E o tratamento de água não consegue retirar esse plástico. Então, às vezes a gente pensa, mas eu não vou direto lá naquele rio beber água. Mas a água vem contaminada já nas nossas torneiras, porque não é eficiente essa limpeza da água. Então a gente acaba consumindo água com plásticos. Os microplásticos já foram encontrados na placenta humana e também em alguns cânceres no corpo. Assim como fizeram José e Nadir, agora ficou ainda mais fácil contribuir com a preservação dessas áreas. Basta baixar o aplicativo Denuncia Ambiente, desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e realizar a denúncia. Você pode baixar na loja do seu celular e lá você vai conseguir fazer diversas denúncias, dentre elas essa de lixo irregular e de óleo. Então o órgão competente tem que ir lá, que é a CETESB, e vai fazer essa fiscalização e a investigação de onde está vindo, porque tem que vir de algum lugar. E as empresas são obrigadas pela lei a descartar corretamente esse óleo, jamais pode ser descartado na água. Quando tem esse tipo de crime ambiental às margens da rodovia, a concessionária de rodovias também pode agir como fiscalizador. Então, entre em contato com o setor de meio ambiente da concessionária, faça a denúncia, porque eles precisam fiscalizar lá e acompanhar essa qualidade da água. Mariana Robert para o Jornal da Clube. A CETESB informou que realizou uma vistoria nas áreas próximas e não encontrou lançamentos de resíduos nas galerias pluviais. Porém, identificou lixo urbano e uma pequena mancha de óleo em um canal de águas. A origem não foi determinada, mas o monitoramento da qualidade da água continua.
Marília Vendrúsculo, ela que é engenheira ambiental, participa com a gente aqui ao vivo no nosso núcleo de jornalismo. Marília, quais são os principais riscos ambientais provocados por um vazamento de óleo numa área de preservação permanente na sua análise? Ótima tarde. Boa tarde. Como a engenheira Carol disse anteriormente, temos o risco ali pela contaminação dessa água, né, fazendo mal às pessoas, porque o óleo, se for de origem mineral, ele tem hidrocarbonetos, né? Ele pode causar cânceres em pessoas com contato, né? E se for, de qualquer maneira, óleo vegetal ou mineral, ele vai trazer uma camada, uma película na superfície dessa água, né? Fazendo que não faça troca de oxigênio, né? Entre os micro-organismos e plantas. Então, vai trazer uma mortalidade, tanto de plantas, de animais e micro-organismos. Então, é algo sério, precisa realmente, sim, de uma intervenção humana para a retirada desse contaminante. Em casos como esse, quais medidas imediatas poderiam ser tomadas ali para conter esse problema, identificar? Porque, por enquanto, a CETESB diz que não conseguiu nem a origem desse possível vazamento de óleo. Nós chamamos essa situação de poluição difusa, quando a gente não consegue identificar. E como aconteceu isso, né? Ali, a gente sabe que em rio só pode ir água pluvial. E água pluvial é só água de chuva, né? E nós percebemos ali nas imagens que foi esse óleo. Tem espuma também de detergente, tem outros lixos. Então, a gente está vendo que tem esgoto presente também nessa situação, né? E isso tem que ser um trabalho que a prefeitura deve voltar a fazer, né, para identificação de pontos difusos. O que acontece? As pessoas muitas vezes vão ampliar a casa ou reformar, elas querem economizar, vou colocar uma aspas, e ligam a água o resíduo, né, do esgoto na água da chuva, e que vai chegar ao rio, né? Então, isso é um problema. Isso acontece em áreas comerciais, industriais e residenciais. Então, essa é uma questão que deve ser identificada. É um trabalho muito difícil, mas deve ser feito. E, bem como disse a engenheira, deve ser feito, sim, fiscalização em todas as indústrias e postos para que todo o óleo que seja retirado ou de manutenções, eles devem ser descartados de forma correta. Agora, quais indicadores ambientais devem ser monitorados após um vazamento como esse? Nós precisamos fazer um monitoramento ali para ver a quantidade de oxigênio dissolvido que tem nessa água. Precisa ver também se tem a presença de hidrocarbonetos para saber se isso é de contaminação de petróleo. E deve ser retirado, né? Tem que ter intervenção e ser retirado esse resíduo, né? E destinado para um aterro industrial. E aí a gente chega no ponto que eu queria destacar com você também, Marília, da população fazer denúncias, né? A gente percebe que é um casal, estava ali durante uma caminhada, percebeu, opa, tem algo errado aqui, vou denunciar. É importante a gente destacar isso, né? Sim, com certeza. Os órgãos públicos têm como olhos nós, a população. Então, a gente precisa olhar, identificar e informar para que sejam tomadas as decisões e as intervenções corretas. Então, é de extrema importância que nós exercemos esse papel de cidadão. A gente identificou qualquer coisa errada, no caso aqui foi o do esgoto, mas poderia ser descarte de lixo, entulho, do que fosse. As pessoas sempre precisam denunciar. E um caminho interessante é pela CETESB, outro pela Prefeitura e pelo próprio aplicativo que foi explicado anteriormente. Marília, agradeço muito a sua presença com a gente aqui. Um grande abraço e até mais. Até mais, obrigada.